Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora. Prezados irmãos, irmãs, prezados inscritos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a quem recomendamos que se inscreva para poder receber notificações de postagens de hinos, de meditação da Palavra de Deus, de oração. Importante você estar inscrito no canal para toda nova postagem você ser comunicado. Nós fazemos postagens aqui mais de uma vez por semana, e aí você então vai acompanhando as postagens e vendo aquilo com que você se identifica, e se estamos atendendo aquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa missão nesse canal, estamos certamente te ajudando na sua fé, na melhor compreensão da palavra de Deus, né? Na elevação do seu nível de fé em Deus através da palavra, na melhora do seu relacionamento com Deus. E então esse é o nosso objetivo, é a nossa missão aqui nesse canal. Não temos o objetivo aqui de desviar nenhum membro de sua igreja, né? Que às vezes acontece, a pessoa ouve, né, determinados ensinamentos, determinadas afirmações, às vezes feitas até na boa intenção, ou não, né, ou de forma intencional, acaba abalando tanto a fé da pessoa que a pessoa acaba perdendo a fé. Ela acaba se desviando, ela acaba se desanimando, ela acaba parando, ela acaba se perdendo, né, no seu caminho ali, no seu caminho de fé. É claro que, prezados irmãos, e você que acompanha essa nossa programação aqui já há algum tempo, sabe que nós procuramos prezar pela transparência, nós procuramos prezar pela clareza, que nós não temos objetivo não de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, e de ficar agradando, falando aquilo que agrada os ouvidos daquele que assiste e que ouve, para poder fazer seguidores, para poder trazer centenas e milhares de seguidores para o canal, que é o que grande parte dos conteudistas dos mais variados temas que existem aqui na internet fazem. Já inclusive falamos a respeito disso aqui e o estrago que isso faz quando tratado em outros assuntos, irmãos, em outros temas, em outras coisas, não faz tanto estrago, faz problema, não tem problema. Você vai assistir aqui um conteúdo para elevar a sua autoestima, é muito mais gostoso você ouvir que você está na linha certa, que está no caminho certo, que está na direção certa, e aí bem devagarzinho vai mudando as coisas, mas no sentido espiritual, ou nós nos posicionamos corretamente, ou se vamos ficar querendo ouvir aquilo que agrada o nosso ouvido, a nossa alma vai ficar em falta, nossa alma não vai ser alimentada. Então, nesse quesito, no quesito espiritual, no quesito daquilo que alimenta a sua alma, você não pode ficar aceitando aquilo que te faz bem para o ouvido, sabendo, tendo consciência espiritual de que aquilo não está fazendo bem nenhum para você. Ah, mas aqui é gostoso, aqui me faz bem, aqui eu tenho os meus irmãos, meus amigos, meus parentes, então, mesmo que o que eu estou ouvindo não vai me agregar nada, mesmo que eu estou ouvindo não vai ajudar em nada a minha fé, mas aqui está confortável, eu vou ficando aqui mesmo, eu vou continuar aliado aqui, afiliado, né? Membro desse grupo, dessa igreja, liderado por esse ministro, mesmo que eu estou vendo que está tudo errado, mesmo que eu estou vendo que não está me alimentando, mesmo que eu estou vendo que o alimento aqui é fraco, que não me alimenta, né? Mesmo que eu estou vendo que isso aqui é chazinho para beber e eu já sou um adulto, espiritualmente falando, mas eu vou ficar aqui ouvindo, né, essas coisinhas básicas que Jesus a cura, que Jesus liberta, que Jesus é bom, e tá tudo certo. Se falou que Jesus é bom, tá tudo certo. Mas isso não alimenta a sua alma. Aliás, é você que tem que fazer essa análise, né?
Então é nesse sentido que você vai encontrar conteúdo aqui. Nós vamos procurar ser transparente, nós vamos procurar falar aquilo que te ajuda. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, seja bem-vindo ao nosso canal, mensagendaultimahora.org.br. Agora, se você está procurando algo que vai só alimentar seu ouvido e que vai ficar só com água, aquele chazinho para beber, aí é melhor você procurar outros tipos de conteúdo, que a internet está cheia, o YouTube e outras redes sociais de conteúdo está cheio, né? De promessas que você sabe que não são para você, mas se te agrada, né? Bem lembrado, promessas que não são para você, naquele sentido assim, ó, Deus mandou te dizer, assim diz o Senhor, não quer dizer que não é para você, né? Mas, gente, não podemos brincar com assim diz o Senhor. E tá cheio de gente brincando com quem diz assim diz o Senhor. Já falamos aqui nesse canal, né? De uma pessoa, uma evangélica, eu não estou falando de história que eu ouvi, não. Estou falando da própria pessoa que veio falar comigo, uma pessoa evangélica que veio falar comigo. Falou, eu desejo muito ser mãe, ter filho, mas eu já estou cansada, eu já não acredito mais em profecias. Porque é tanta profecia, a pessoa estava falando veio falar para mim. É tanta gente vindo profetizar para mim que eu vou ter filho e que uma hora vai ser uma menina, uma hora vai ser um menino, me dá até o nome da criança. Isso não tem acontecido. Então, tá faltando fé para ela? Pode até ser que sim, mas na verdade o pior de tudo é que há muitas pessoas, usando assim diz o Senhor de forma errada. Não tem autorização de Deus para dizer assim diz o Senhor. E fazem isso a torto e direito. Isso é uma falta de responsabilidade. Isso faz com que a fé das pessoas diminua, a fé das pessoas em Deus. Agora, uma coisa você já deve ter ouvido aqui nesse canal, se você já acompanha esse canal. Uma coisa nós podemos dizer com segurança, é para você. As promessas que estão aqui são para mim, são para você. Mas você precisa exercitar a fé. Exercitar a fé. É você ter confiança nisso aqui. É você ler, crer, buscar em Deus, ter resposta de Deus, ver Deus agindo na tua vida a partir de experiências com Deus, de relacionamento com Deus, aí você vai ter confiança. Aí você vai ter certeza que aquela palavra é para você. Que aquela promessa é para você. Por isso que dissemos, nem toda promessa é para mim, é para você. Sabe quando que ela é? Quando eu consigo enxergar que aquilo é para mim, quando eu tenho fé para receber aquilo para mim. E sabe por que as pessoas têm tido dificuldade de identificar quando é de fato Deus falando? Quando é Deus falando, e quando é Deus falando, muitos não reconhecem, sabe por quê? Porque ficou ouvindo corneteiros que ficam dando sonido incerto, que ficam dizendo assim diz o Senhor, quando não é o assim diz o Senhor, quando é a própria pessoa que está querendo dizer. Nós já tratamos disso aqui no canal, estamos apenas revisando, mas está tudo alinhado com o que trazemos hoje. São João capítulo 10, versículo 27. Preste muita atenção. Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então tem ovelha que não é de Jesus, concorda? Porque ele está falando, as minhas ovelhas. Então tem ovelha que não segue. Tem ovelha que finge que é de Jesus, mas não é. E tem ovelhas que se colocam em lugar de pastor, porque Jesus é o bom pastor. Mas há ovelhas que se vestem de pastor, que tentam atuar como pastor e tentam ser líder de outras ovelhas que não sabem qual é a voz do pastor e ficam ouvindo sonidos
incertos, sendo levados, cegos, sendo guiados por cegos. A Bíblia diz: ambos cairão no buraco. Então, isso é muito sério, irmãos. Quando nós tratamos da nossa alma, isso é muito sério. Nós não podemos ouvir a voz da igreja, ouvir a voz do homem, do líder homem, porque Deus usa homens. Deus fala através de homens. Mas aquele que tem ouvidos afinados com a palavra de Deus sabe identificar, sabe diferenciar quando é Deus usando um homem, mas quando é o homem impedindo Deus de usá-lo. Isso é muito sério. E nós precisamos desenvolver essa audição espiritual. Porque às vezes nós estamos achando que ele é um homem de Deus, então ele só está falando aquilo que Deus manda. Nem sempre. Ele é um homem de Deus, mas se ele não se entregar naquele momento, naquela determinada afirmação, naquela determinada orientação, não é Deus orientando. É um homem de Deus que está se recusando a colocar-se na mão de Deus e ele está dando uma orientação por conta própria. Não é o assim diz o Senhor. E está cheio de líder fazendo isso e o povo seguindo. Porque é um homem de Deus, então tudo que ele faz, tudo que ele fala é Deus através dele. Nem sempre. Ele pode ser um homem de Deus e não está seguindo naquele momento orientação de Deus. Isso é muito sério. E como é que nós podemos identificar? Só podemos nos identificar quanto mais nós estamos alinhados, conhecedores da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras. E ele estava falando com líderes. Estava falando de líderes, grandes líderes, homens separados, e estavam errantes por não conhecerem as Escrituras, não o reconheceram. Aí você pensa que só a ovelha que não reconhece a voz do pastor? Não, tem muito pastor que não está reconhecendo a voz de Deus. Está achando que Deus mandou dizer, mas não é Deus que está mandando dizer. São mágoas, são complexos, são falta de estudar mais, é falta de se dedicar mais a Deus, é falta de buscar mais o Espírito Santo para identificar quando é o Espírito Santo que está falando para ele, fala, mas não busca, não se prepara, não se separa, e aí fica falando coisas como se fosse Deus mandando lhe dizer, mas não é Deus. E aí o povo fica com medo, e o povo não tem conhecimento necessário, né? Quando o povo não tem, e aí fica ouvindo, mas é um homem de Deus, se é um homem de Deus, então é Deus que está falando através dele. Não é sempre que o homem de Deus está falando as coisas de Deus. É forte isso? É, mas nós precisamos dizer. É preocupante isso? É preocupante, mas precisa ser dito. Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E nos últimos dias, se fosse possível, falsos profetas, falsos ungidos, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Quem é que vai enganar o escolhido? Aquilo que está muito próximo. E aquilo que destoa demais não engana ninguém, não. Mas aquilo que é muito próximo engana. E tem muita gente enganado. Achando que porque é o homem de Deus que está falando, é Deus que está falando. Está cheio de homens de Deus falando coisas que não foi Deus quem mandou falar. Presta atenção. As minhas ovelhas, Jesus dizendo, ouvem a minha voz e eu conheço-as. Eu conheço-as e elas me seguem. Ele não quis dizer, ele não disse aqui, Jesus não disse, todas as ovelhas são as minhas ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, prezados irmãos, tanto ovelhas quanto líder de ovelhas,
precisam saber ouvir a voz de Deus. Ainda mais líderes precisam saber reconhecer a voz de Deus. Pois se eles não sabem reconhecer a voz de Deus, eles acham que estão sendo porta-voz de Deus e não estão sendo porta-voz de Deus. Estão sendo porta-voz de problemas pessoais, de frustrações pessoais, etc. e tal, de interesses pessoais, pensando que estão sendo a voz de Deus. São cegos, enganando cegos, ambos cairão no buraco. E para abrir ainda mais os nossos olhos, Deus tem nos enviado uma mensagem nesses dias em que nós estamos vivendo. E sobre esta mensagem tem link aqui abaixo dos nossos vídeos, se você deseja saber mais. Se você não deseja, aí a decisão é sua. Se você deseja saber mais, o que é essa mensagem, né, que vocês falam aqui, que esse canal trata dela, o que é essa mensagem? Então, tem link aqui debaixo de todos os nossos vídeos que leva para uma série, Você Crê na Bíblia? E lá nós vamos falar a respeito do que é essa mensagem. E essa mensagem ela é composta por sermões. Um dos sermões pregado por um mensageiro, por um pregador, que é o mensageiro através do qual Deus trouxe esta mensagem para os nossos dias, ele pregando o sermão Uma Trombeta que Dá um Sonido Incerto. Esse sermão foi transcrito em forma de literatura. No parágrafo 80, na parte B do parágrafo, ele diz assim: temos um monte de cornetas de igreja, sabem, tocando sobre tudo, dizendo, os dias dos milagres passaram, não existe essa coisa de cura divina, não existe mensageiro para os dias que nós estamos vivendo, profetas, o último profeta foi João, depois ele foi o precursor de Jesus, e depois de Jesus não teve mais profeta. Tanta besteira que esses corneteiros ficam falando, que as pessoas ficam confundidas e ficam escutando eles. Né? E eles, baseado nos seus problemas pessoais, nas suas experiências pessoais, e baseado nos seus próprios interesses, ficam pregando mensagens que agradam o ouvido do povo, e a alma está em segundo plano, né? Continua com fome, enfraquecida, mas como agrada, né? Então, leva multidões após si, né? Cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Então, as verdadeiras ovelhas não ouvem isso. Que verdadeiras ovelhas? As ovelhas de São João, capítulo 10, e o versículo 27. As ovelhas de Jesus, que as outras vão atrás. As outras deu um sonidinho, um barulhinho, elas estão correndo atrás. Estão fazendo multidões e trazendo outros, porque é agradável. Mas as verdadeiras ovelhas não ouvem isso. Mas elas ouvem aquela trombeta, aquele positivo. Aquela trombeta de igreja pode tocar qualquer coisa. Trombeta de igreja toca qualquer coisa. Veja o que há hoje. As cornetas da igreja, uma está competindo aqui, a outra lá, vira uma competição entre trombeteiros. Eu que tenho o que é certo. Se você sair daqui, se você ouvir outra coisa, se você... tá tudo errado, porque somente eu que estou certo. Corneteiros, cornetas tocando qualquer coisa. E o diabo está sentado lá atrás dizendo, rapaz, eles estão brigando entre si. Isso é tudo. Nem sequer tenho que mover a minha mão. O diabo adora esse tipo de coisa. Ataques, um atacando o outro, um querendo mostrar o defeito do outro, para mostrar que só ele que tem a verdade. A única verdade que existe
é a palavra de Deus. E não é nem ficar lendo a palavra de Deus, viu? Não é só ficar lendo a Bíblia, não, que não, eu vou ficar na verdade, só vou ficar lendo, porque bastou ler, bastou ouvir, bastou ler, pronto, já estou na verdade. Não adianta nada ler e não compreender. Não adianta nada ouvir e não compreender. Não adianta. Jesus tinha milhares de ouvintes, não compreendiam nada. Nem os discípulos dele compreendiam. Nem os 12. Os 11, na verdade. Nem eles. Tanto que eles chegaram para ele e pediram para que ele explicasse. Aí o Espírito Santo que estava nele abriu os olhos deles e puderam compreender. E de fato, na verdade, e Jesus sabendo disso, que foi uma compreensão também temporária. Porque quando ele morreu, eles também não entenderam. Porque ele ressuscitou, encontrou com os 2 discípulos, eles continuaram não entendendo. O que Jesus falou para eles antes de ascender aos céus? Vai lá para Jerusalém, fique lá. Não sai pregando por aí, não. Discípulos, fique lá. Até vocês receberem o Espírito Santo. Só sai de lá para pregar o Evangelho depois de receber o Espírito Santo. O que acontece hoje? Muitos sequer sabem o que é Atos 2. Tem nem noção do que é Atos 2. Pega a Bíblia, entende tudo errado e sai por aí pregando o Evangelho. Cego, guiando o cego, ambos cairão no buraco. E aí vira um brigueiro de um contra o outro, de uma religião contra a outra, de um grupo contra o outro, de um líder contra o outro, de uma maneira de pregar com a maneira do outro, de um sistema contra o outro, de um grupinho contra o outro grupinho, e etc, etc. E a mensagem vem e nos diz, para aquele que consegue enxergar, né? Porque quem não enxerga vai ler isso aqui, vai interpretar de outro jeito, do mesmo jeito que faz com a Bíblia. Rapazes, o diabo falando, eles estão brigando entre si, isso é tudo que eu queria era criar briga, porque aí a fé deles vira uma bagunça, um perde a fé aqui, outro perde lá, e se escandaliza daqui, se escandaliza de lá, e etc e tal. Nem sequer tenho que mover minha mão, o diabo falando, não preciso fazer nada, deixa que eles entre si, eles brigam, eles entre si amontoam doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme o apóstolo Paulo diz, e deixa que eles vão se confundindo entre eles mesmo, brigando entre eles, e deixa assim, tá tudo certo. Mas, irmão, deixe que todos sejam convocados uma vez e voltem às ordens gerais. Voltem às ordens gerais. Oh, que coisa! Então você verá um avante, soldados cristãos. Correto. Não ouvindo cornetas, mas ouvindo a trombeta. Sabe o que é voltar às ordens gerais, iniciais? É voltar para Atos 2. Se você nunca leu Atos 2 ou nunca compreendeu Atos 2, Atos 2 é vivo. Atos 2 tem que estar na tua vida, na minha vida. Nós temos que voltar para Atos 2. Nós temos que nos separarmos e buscar o Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo não há quem entenda a palavra de Deus. Hoje há muitas interpretações. Um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, né? Mas Deus nos enviou uma mensagem para os nossos dias, então é só eu ficar ouvindo e lendo a mensagem que eu compreendo tudo. Não é assim, tem muita gente que está dentro da mensagem, que está ouvindo a mensagem e que diz que crê na mensagem, mas não entendeu nada de mensagem, está usando mensagem para fins que não, para o qual a mensagem não veio, e está virando uma confusão, não é? Então o que é que está faltando, gente? Está faltando Bíblia, está faltando mensagem, está faltando mensageiro, não é isso que está faltando. Não é sequer crer na Bíblia, crer na mensagem, crer no mensageiro, não é isso. Crer no sentido de eu acho que ele está certo. Não é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de Atos 2. Do contrário, não adianta nada tudo que existe. Para resumir tudo. Não adianta nada tudo que existe.
junta tudo que existe, joga tudo dentro de um balaio, agora eu tenho tudo que é verdadeiro. Não adianta nada, se não compreender, não faz diferença. Lembre-se sempre, milhares seguiam Jesus, não estava entendendo nada. Aí ele começou a falar com os 12. Dentre os 12 só tinha 11 que era discípulo verdadeiro. Os 11 também não entenderam nada. Ele só permitiu que eles saíssem quando eles estivessem plenamente conscientes, conhecedores, tiveram compreensão do que era Jesus, do porquê o seu evangelho foi pregado por ele próprio. Aí sim aí eles se tornaram verdadeiros cristãos. E aí eles foram autorizados a pregar o evangelho. Quem não passa por essa experiência vai continuar desobedecendo o id de Jesus. O id dele não foi, sai por aí falando qualquer coisa, não. Se falar bem de mim, tá tudo certo. Não, não é esse o id que ele deu. Nós precisamos conhecer completo. Muitas pessoas só pegam isso. Que Jesus manda é o id, eu estou obedecendo o id. Tá, mas olha o id como é que foi, gente. Olha o id como é que foi. Do jeitinho que foi. Não superficialmente. Olha o id exatamente como que foi o id. O que foi preciso que os discípulos fizessem para cumprir o id. Quem cumpre o id do jeito que Jesus mandou, não entra em fria e não coloca ninguém em fria. Agora, quem não faz isso, fica aceitando homens dizendo que é Deus que mandou, mas não é Deus, e homens que dizem que é Deus que mandou, mas não é Deus, porque eles não estão agindo como ovelhas de Jesus. São João, capítulo 10, versículo 27. Isso é muito mais profundo do que parece e gastaríamos muito mais tempo falando sobre isso, mas não é com saliva, não é com intelectualidade, não é com argumentos que nós vamos compreender. Somente o Espírito Santo. E é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Vamos orar? Senhor Jesus, tua palavra fica cada vez mais clara, Senhor, que nos dias em que estamos vivendo tem se tornado cada vez mais gelo fino tratar de assuntos que são assuntos tão simples, que era para estar tão claro, mas que as pessoas têm feito tanta confusão e por isso vivem em confusão. Misericórdia, Senhor. E eu oro para que o Espírito Santo seja derramado mais e mais sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa não somente ouvir, acreditar que é verdade, mas possa compreender a tua palavra, porque somente a compreensão que só vem através do Espírito Santo, não é de argumento, não é de gastar saliva para tentar convencer, seja esse ou aquele, não, somente o Espírito Santo que pode abrir os olhos para que o meu irmão, minha irmã possa compreender, e é o que eu desejo. E esta palavra, ela tem poder. Então nós dedicamos todo o poder que existe nessa palavra para abençoar esta vida agora, porque a tua palavra é acompanhada de sinais e maravilhas. Então nós unimos a nossa fé, repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, desemprego, tudo que possa estar acontecendo, tirando a alegria desta família que não tem filhos e que deseja ter filho, que o problema seja resolvido e que haja bênção nesse lar, que venha este tão desejado, esta tão desejada, este filho, esta filha, o fruto desse amor desejado. Senhor, nós dedicamos bênção sobre estas vidas, emprego, depressão, ansiedade,
Qualquer tipo de mal, de enfermidade está repreendida agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua bênção, creia que você recebeu esta bênção, receba como sua, com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê a bênção que o seu coração deseja e nós nos falamos em breve aqui no decorrer da programação do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, até breve.